Pensa só, um desenho animado que muita gente via na infância, agora está por trás de uma verdadeira revolução numa indústria que movimenta bilhões de dólares. E o mais interessante é que essa revolução toda está batendo de frente com as regras, as leis que vão definir o futuro da tecnologia no mundo inteiro. É uma história e tanto. Parece meio maluco, né? Um desenho animado consertando uma indústria de trilhões. Mas, acredite, é exatamente essa a história no centro de uma startup de inteligência artificial que está crescendo muito rápido e que está tentando resolver um problema que, no fim das contas, afeta todo mundo. Bora entender isso direito. E aqui está o nosso protagonista. O nome dele é Michael Ding. Ele é o CEO da Bob Yard. E sim, é isso mesmo que o slide diz. A inspiração para o nome da empresa de altíssima tecnologia dele veio do herói de infância. É uma história de origem bem legal, né? Mas que está por trás de uma empresa que lida com problemas gigantescos. E olha, o Michael Ding parece que saiu direto de um filme sobre o Vale do Silicon. Sabe aquela receita jovem, super inteligente, largou uma faculdade de ponta, no caso Stanford, para correr atrás de uma ideia genial? Ele criou a Bob Yard justamente com essa missão: modernizar uma das indústrias mais antigas e, vamos dizer, mais resistentes a mudanças que existem. E ó, não é brincadeira não. Não estamos falando de uma empresinha de garagem. A Bob Yard acabou de levantar 35 milhões de dólares em investimento, o que levou o valor da empresa para 170 milhões de dólares. Ou seja, tem muito investidor grande apostando que essa inspiração no Bob o Construtor pode sim dar um retorno financeiro gigantesco. Ok, mas qual é o problema que a Bob Yard quer resolver, afinal? O que está tão quebrado assim? Bom, acontece que o setor da construção civil, um mercado de trilhões de dólares, está, digamos, empacado. E não é de hoje, viu? É uma crise que já dura décadas. O próprio fundador, o Michael Ding, coloca o dedo na ferida. Ele fala de uma falta gigantesca de mão de obra e de uma produtividade que, olha só caiu nos últimos 30 anos. Traduzindo, está cada vez mais difícil, mais demorado e mais caro construir qualquer coisa. E o resultado disso, a gente vê e sente no bolso. O custo para construir uma casa só sobe, ano após ano. Toda essa ineficiência da indústria acaba virando uma coisa só: casas e apartamentos mais caros para todo mundo. É aí que entra a Bob Yard. Diante desse problemão todo, eles chegam com uma solução baseada em inteligência artificial. E o foco deles é atacar uma das etapas mais chatas, demoradas e cheias de detalhes do processo de construção: fazer os orçamentos. E o processo é, na verdade, bem simples de entender. Imagina a cena. O empreiteiro pega aquele monte de papel, plantas do projeto, às vezes com mais de 150 páginas, e simplesmente faz o upload na plataforma. A partir daí, a IA da Bob Yard faz o trabalho pesado. Ela lê tudo, identifica cada coisinha, tipo quantos arbustos tem que plantar, quantas luminárias instalar, mede todas as áreas. E no final, ela junta tudo isso e calcula os custos de mão de obra e material para gerar um orçamento completo. E a diferença para o jeito antigo de fazer isso é brutal. Antes, o pessoal tinha que terceirizar, mandar os projetos para outra empresa que ia lá medir tudo manualmente, usando até Google Earth, um processo que levava de 3 a 7 dias. Agora, com a Bob Yard, a gente está falando de minutos. O ganho de tempo e de eficiência é simplesmente absurdo. E isso não é só propaganda, não. Já tem gente usando e vendo o resultado na prática. Olha o caso do Edward Telles, de uma empresa de gestão de terrenos. Ele contou que, num projeto de um hospital, conseguiu em minutos um orçamento que antes demoraria dias para ficar pronto. E para o negócio dele, né, a gente sabe, tempo é dinheiro, literalmente. Ok, então a gente já entendeu. A ferramenta funciona e funciona muito bem lá nos Estados Unidos. Mas e quando uma empresa como essa resolve crescer, ir para outros países? Aí, o desafio muda completamente de figura. Ela dá de cara com um verdadeiro labirinto de leis, regras e até filosofias diferentes em cada lugar. Para a gente entender bem esse desafio, vamos fazer uma comparação. Vamos colocar lado a lado duas abordagens que são quase o oposto uma da outra, a dos Estados Unidos e a do Brasil. Cada país tem um jeito, uma filosofia bem diferente de lidar com tecnologias novas e disruptivas como a inteligência artificial. Dá para resumir a diferença em uma frase, basicamente. Os Estados Unidos, eles tendem a favorecer a inovação, deixar a coisa acontecer. Já o Brasil, o foco é na proteção, em criar barreiras para evitar que algum problema aconteça lá na frente. E essa tabela aqui mostra como essas filosofias viram prática.
Nos Estados Unidos, a gente vê o que chamam de soft law, muita autorregulação das próprias empresas. No Brasil, o modelo é o que se chama de ex ante, ou seja, preventivo. As regras vêm antes, como a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas tem um ponto aqui que é crucial para uma empresa como a Bob Yard. No Brasil, a responsabilidade civil pode ser solidária. O que isso quer dizer? Que se der algum problema na obra, a culpa pode ser dividida entre a Bob Yard, o engenheiro e a construtora, todo mundo junto no mesmo barco. O modelo americano é conhecido como inovação sem permissão. A lógica é mais ou menos: pode inovar, pode criar à vontade. Se der algum problema sério, aí a gente pensa em regular. É quase um haja primeiro, peça desculpas depois. E foi exatamente esse ambiente que permitiu que a Bob Yard surgisse e chegasse a valer 170 milhões de dólares tão rápido. Já o Brasil adota o princípio da precaução. E a filosofia aqui é o extremo oposto. Se existe a menor suspeita de que uma nova tecnologia pode causar algum dano, a responsabilidade de provar que ela é segura é de quem a criou, e isso tem que ser feito antes de lançar o produto no mercado. Para a Bob Yard, isso significaria uma jornada regulatória muito mais longa, mais cara e mais complexa antes de conseguir um único cliente por aqui. Então, aqui a gente chega no coração da discussão. Não é só sobre leis diferentes, sabe? São duas visões de mundo completamente distintas sobre qual deve ser o papel da tecnologia na nossa sociedade. E este slide aqui, ele resume a questão toda de um jeito perfeito. Nos Estados Unidos, a pergunta central é: ok, como a gente divide o risco entre todo mundo que está envolvido? É uma questão de contrato. No Brasil, a pergunta é outra: quem é o responsável final por tudo? Não importa a tecnologia, alguém tem que ser o ponto final da responsabilidade. E no fim do dia, essas duas perguntas diferentes forçam escolhas bem difíceis. O que a gente prioriza? A velocidade e a inovação de uma Bob Yard? Ou a segurança que vem com regras mais rígidas? A gente busca a eficiência econômica que essa tecnologia promete ou a proteção dos direitos fundamentais das pessoas? A gente prefere reagir aos problemas conforme eles aparecem ou tentar prever e evitar todos eles desde o começo? Pois é, não tem resposta simples para isso. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Se a inteligência artificial está literalmente construindo o mundo ao nosso redor, quem deveria escrever as regras desse jogo? O inovador, que está focado em acelerar o progresso, ou o protetor, que está focado em garantir a segurança de todo mundo? A resposta para essa pergunta vai moldar o futuro, e não só da construção, mas de praticamente todas as áreas das nossas vidas que a IA vai transformar.